Bem-vindos ao Foco Jurídico, um podcast produzido pelo Vilemor Amaral Advogados. Hoje é o primeiro capítulo do nosso novo programa. A cada episódio vamos trazer aqui os sócios do nosso escritório, clientes, pesquisadores, especialistas, para conversar um pouquinho com a gente sobre os principais assuntos que têm sido comentados no mercado. Dividiremos os episódios em temporadas, porque assim a gente consegue explorar todas as frentes de um único tema. Então a gente começa hoje, a nossa primeira temporada, e a gente vai falar sobre as mudanças na recuperação judicial. Como teve a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência, assunto pra gente falar aqui não vai faltar. A gente vai entender então quais foram essas alterações, qual o resultado para os credores, para a recuperanda e o impacto no mercado. Então, para traduzir esse assunto um pouquinho aqui pra gente, convido agora os nossos sócios do Vilemor Amaral e que atuam na prática de reestruturação. Vitor, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Cibele. Bom dia, Fernando. O prazer é todo meu. Vai ser um prazer aí bater um papo com vocês sobre as alterações ocorridas sobre a Lei 11.101 de 2005. Nós aqui do escritório Vilemor, falo em nome do escritório, estamos muito animados com esse novo projeto e acho que vai ser uma experiência bastante enriquecedora para a gente aí discutir esse intrigante tema do novo marco regulatório de reestruturação, de recuperação judicial e falências. Quem está com a gente aqui também é o Fernando Lima Amaral. Fernando, obrigado pela presença. Olá, Cibele. Olá, Vitor. Muito bacana estar participando desse nosso novo projeto, essa série de podcast para falar sobre recuperação judicial e falência, que é uma área multidisciplinar, uma área extremamente interessante. Todo mundo que trabalha nessa área toma muito gosto. E espero que a gente consiga fazer um conteúdo bastante interessante nos próximos episódios. Vai ter muito material para discutir em cima dessa reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Bom, então vamos começar aqui falando um pouquinho da lei para o pessoal que não está muito por dentro do assunto entender. No dia 23 de janeiro desse ano, entrou em vigor a nova Lei de Recuperação Judicial e Falência, e ela modificou diversos conceitos que a gente já entendia. O Fernando, vamos lá, me tira uma dúvida. Isso, na verdade, foi uma nova lei ou foi uma reforma, uma alteração na lei que já existia? Boa pergunta. É uma reforma da lei que já existia. A nossa Lei de Recuperação Judicial e Falência é 11.101 de 2005, e ela foi reformada agora pela Lei 14.112 de 2020, finalzinho do ano passado. Foi uma reforma profunda, tá? Por isso que a gente chama de reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Alterou diversos pontos e incluiu novos institutos também. Algumas pessoas chamam de nova lei, mas particularmente eu chamo de reforma, porque foi alteração de uma lei já existente. A gente vê aí muita divergência sobre o tema, realmente. Algumas pessoas abordam como nova lei, outros como reforma, mas é bom a gente deixar isso claro, então, que foi uma reforma. Bom, Vitor, explica pra gente, então, quais foram essas alterações, quais foram os novos institutos criados? As alterações, aí, como já bem adiantado pelo Fernando, não foram poucas, tá? Contudo, é interessante notar, Cibele, que muitos dos institutos que foram trazidos agora pela Lei 14.112 de 2020, ela é uma mera regulamentação de muitos institutos que já eram reconhecidos e aplicados aí costumeiramente pela jurisprudência e também reconhecido em certa medida pela doutrina falimentar e recuperacional, tá? Então, assim, a título de exemplificação, a gente pode falar do Instituto da Mediação Prévia, ou mesmo da mediação incidental, a questão do reconhecimento da possibilidade de um produtor rural, pessoa física, vir a pedir recuperação judicial, a questão do Instituto da Constatação Prévia, o reconhecimento legal da figura da consolidação processual e substancial, né, quais os seus requisitos, os requisitos de incidência de cada um desses institutos, permitindo que os grupos empresariais venham a requerer procedimentos de reorganização por meio de recuperação judicial ou extrajudicial. A questão da insolvência transnacional, que também já foi muito debatida e já foi reconhecida, a questão da necessidade da cooperação internacional.
Então, há uma série de institutos que, de fato, apesar de novos, já eram costumeiramente aplicados pela jurisprudência concursal, né? E reconhecida, obviamente, em certa medida, também pela doutrina. Então, acabou que a Lei 14.112 acaba por dar mais transparência, né, à utilização corriqueira e jurisprudencial desses institutos. Por outro lado, não dá para a gente ignorar que também houve o incremento de novos institutos, de novos elementos, de novos institutos do direito concursal. E aí eu chamo atenção especial para a questão já dando aí um apanhado, que vai ser tema, certamente será tema de futuros episódios, a questão do plano alternativo pelo credor. Esse sim, de fato, me parece uma inovação, né, que rompe com a questão da legitimidade, que até então sempre foi do devedor para propor planos de recuperação judicial. Agora a gente tem aí a possibilidade, em determinadas circunstâncias, uma vez verificados determinados requisitos, a possibilidade dos credores virem a propor um plano de recuperação alternativo. Aqui eu acho que, de fato, há uma inovação interessante e que certamente a gente já vai abordar nos próximos episódios. Legal, então a gente já teve um pouquinho de spoiler do nosso próximo capítulo aqui, né? Pelo que eu tô vendo, as alterações elas são bem positivas para as recuperandas, né? E aí eu queria entender, então, na verdade, se essa nova lei, né, se essa reforma, ela se aplica também a quem já está em recuperação, ou se é só para quem vai entrar agora, em recuperação, vai pedir vai fazer o pedido agora. Olha, Sibeli, a lei, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, não há muita dúvida de que a lei de falências e recuperações judiciais é costumeiramente uma lei híbrida, né? Ela tem carreia no seu bojo institutos de direito processual e institutos de direito material, né? Ela é uma lei híbrida. Então, nessa parte aí de conflito de direito intertemporal, não vai haver muita dúvida que, do ponto de vista processual, no que pudesse aplicar o Código de Processo Civil ao tempo da prática do ato processual, vai se aplicar a lei nova. Na parte de direito material, eu entendo que desde que seja, e até mesmo pelo próprio espírito negocial da lei de recuperação, se for um ato de direito material que não viole o ato jurídico perfeito, não viole negócios jurídicos já estabelecidos, vai se aplicar porque, enfim, acaba que é da própria essência da natureza negocial do Instituto da Recuperação Judicial. Então, basicamente, em termos gerais, em termos de uma big picture, é isso que vai se aplicar. É claro que vai sempre depender do caso concreto, a gente vai ter que olhar as circunstâncias do caso concreto e analisar. Mas, a princípio, eu creio que esses dois entendimentos aí vão reger e vão nortear a aplicação dos novos institutos trazidos pela Lei 14.112. Ótimo. E vamos falar então um pouco do credor, né? O credor fiduciário. Algo mudou para ele? Vocês já podem contar isso para a gente? Então, não tivemos alterações substanciais para o credor fiduciário. A gente sabe que o credor fiduciário é um agente muito importante na recuperação judicial, no mercado de crédito, né? E ele está regulado na recuperação judicial de falência no artigo 49, parágrafo 3º, e não teve alteração. E também na falência, na ação de restituição, também não teve alteração no que diz respeito ao credor fiduciário. Ele continua podendo retirar os seus bens na empresa de recuperação judicial, ele não está sujeito à recuperação judicial, mas os bens que são reconhecidos de capital e essenciais, esse direito de retirada fica suspenso pelo prazo do stay period. Isso já existia, não foi alterado, a única alteração que teve foi o reconhecimento da competência do juiz da recuperação judicial para declarar o bem como um bem de capital essencial. Isso já era tranquilo na jurisprudência e agora foi positivado. Bom, a gente viu então que assunto realmente não falta, a gente tem bastante coisa para falar. Eu agradeço a presença do Vitor, agradeço a presença do Fernando, a gente iniciou agora então esse projeto, inauguramos esse novo canal e a gente aí vai ter muito episódio, muita coisa para ser falada.
Olha, Sibeli, em nome do escritório, em nome do Vilemora Amaral, queria aqui te agradecer pela iniciativa desse projeto. Eu acho que realmente é um projeto bastante inovador, bastante incentivador para todos que operam aqui no escritório no dia a dia, de maneira que todos os membros aqui do escritório, eu posso te dizer que estão super animados. Então, só queria te agradecer a oportunidade. Para mim foi um prazer poder iniciar aqui ao lado do Fernando esse projeto. E a gente está aí aguardando aí os próximos episódios para a gente debater um pouquinho mais sobre reestruturação, falência, enfim. Que seja aí o primeiro episódio de muitos que virão. Eu muito agradecido aqui, acho que isso vai ser super bacana, esses nossos encontros. Espero que a gente consiga trazer um conteúdo de qualidade para quem tem interesse na área, curiosidade, ou já também atua na área de recuperação judicial e falência. Até os nossos próximos episódios. É isso aí, pessoal. Agradeço novamente a participação dos nossos sócios e fechamos aqui, então, o primeiro episódio da primeira temporada do Foco Jurídico, o podcast produzido pelo Vilemora Amaral Advogados. Não percam o nosso próximo episódio, que a gente vai seguir falando sobre a nova lei de recuperação judicial, que a gente já aprendeu que não é nova, é uma reforma, e que agora a gente vai focar, nesse segundo episódio, no plano de recuperação judicial. Se vocês gostaram do episódio, tem algum ponto complementar, vocês querem sugerir um novo assunto pra gente falar aqui, siga a gente nas redes sociais, manda uma mensagem pra gente por lá, que a gente vai estar atento. No LinkedIn, a gente tá como Vilemora Amaral Advogados e no Instagram como Vilemora Amaral. Tudo junto e com 2 L's. Obrigada e até a próxima!